Então vamos lá. Aula passada a gente começou a falar sobre sistema endócrino. Lembra lá que esse sistema ele trabalha com a produção e a ação dos hormônios no nosso corpo. E aí a gente já analisou as principais glândulas, como glândula hipófise, lembra que é a glândula que faz a maior parte da secreção hormonal. A gente viu também a glândula pineal, que produz a melatonina, que é o hormônio do sono, ovários e testículos, que são as glândulas sexuais. E aí, dando continuidade, a gente tem a presença da glândula tireoide. Quando a gente fala sobre a glândula tireoide, nós temos aí uma glândula que está presente somente nos animais do grupo dos vertebrados, certo? E aí essa glândula tireoide, a gente vai ter que ela está localizada no nosso pescoço, né? Numa região bem próxima à nossa laringe. E aí, nesse caso, quando a gente analisa aqui a glândula tireoide, ela vai ter 4 porções menores, que são chamadas de paratireoides. Então, a glândula tireoide, né, tá aqui, ó, em azul, certo? E a gente agora vai analisar os hormônios que ela atua produzindo. E nós temos que essas 4 pequenininhas são chamadas de paratireoides. Elas produzem o paratormônio. Então, analisando aqui primeiro a nossa glândula tireoide, né? A gente tem que o primeiro hormônio que ela produz é chamado de tiroxina. E aí, quando eu falo aqui para vocês sobre a tiroxina, né? Nós temos que é um hormônio derivado do aminoácido tirosina, certo? E além da gente ter o aminoácido tirosina na composição, você tem a presença de um sal mineral, que é o que a gente chama de iodo. E aí esse hormônio ele é chamado de fenólico, porque ele não é uma proteína, é apenas um único tipo de aminoácido que consegue formar ele. Agora, de acordo com a quantidade de iodo, a gente vai ter 2 tipos de tiroxina. Então, nós temos aqui, ó, que as tiroxinas, elas podem ser chamadas de T3, tá? E ela pode ser chamada aqui de T4. T3 é triiodotiroxina. É quando o hormônio ele apresenta 3 moléculas de iodo. Já no caso T4, a gente vai chamar aqui ó, de tetraiodotiroxina, que é quando a gente precisa aí de 4 moléculas de iodo. E aí, nesse caso, veja que o sal mineral ele tem uma função estrutural. Ele entra na composição da matéria orgânica, certo? Da mesma maneira que a gente viu que o ferro entra na composição da proteína hemoglobina, nós temos aqui que esse sal mineral ele é importante porque a gente precisa dos hormônios da tireoide. E aí, nesse caso, né, você vai ter que esses hormônios eles são produzidos a partir da influência do TSH. Quando a gente estudou, né, a adenohipófise, a gente viu que a adenohipófise ela produz hormônios tróficos, hormônios que estimulam outras glândulas. O hormônio trófico que induz a produção de tiroxina é chamado de TSH. Então, a tireoide, ela produz o TSH, esse TSH, ele estimula a tireoide na produção da tiroxina. E aí você consegue produzir aí nesses 2 compostos. Uma vez que a tireoide produziu, esses hormônios eles caem na corrente sanguínea e eles se ligam a praticamente todas as células do nosso corpo, porque eles atuam na respiração celular. Então nós temos aqui que a tiroxina, quando se liga com as células-alvo, né, a gente vai afirmar aqui ó, que ela atua no metabolismo basal, certo? E aí, quando eu falo que ela atua no metabolismo basal, é porque, gente, esse hormônio, ele estimula a oxidação de matéria orgânica, certo? Dentro das nossas células. E aí, nesse caso, uma vez que você tem a oxidação da matéria orgânica, é principalmente a molécula de glicose. Só que na ausência da glicose,
você pode estimular a quebra de lipídio ou então a quebra de proteína para você produzir energia. Então, nós temos aqui, ó, que ele estimula a oxidação de matéria orgânica, certo? Para produção de energia. E aí, uma vez que eu estou falando sobre produção de energia, isso aqui acontece principalmente dentro das nossas mitocôndrias. E aí, lá na mitocôndria, lembra que a gente tem duas fases da respiração, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. É justamente na cadeia respiratória que esse hormônio é capaz de formar um desacoplador de elétrons. E aí, quanto maior a quantidade de desacoplador de elétron, mais a tua célula ela é estimulada a quebrar a matéria orgânica. Então, mais energia você vai ter disponível. Agora, quanto menor for a quantidade de tiroxina, menor vai ser esse estímulo. Então, você vai ter aqui o costume maior de armazenar a matéria orgânica do que você consumir ela. Então, o metabolismo basal é isso. É quando a gente quebra matéria para obter energia. E aí, essa energia ela serve para as atividades celulares. Então, quando a gente fala aqui sobre o metabolismo basal, nós temos que é diretamente na respiração celular, tá? E aí, quando a gente menciona essa respiração celular, é a respiração chamada de aeróbica, certo? Então, se a gente pegar aqui, no caso, a nossa mitocôndria, certo? Nós temos aqui, dentro da mitocôndria, a presença de uma membrana interna. A membrana interna tem ondulações, por isso que ela é chamada de crista mitocondrial. E aí, nesse caso, os hormônios T3 e T4, eles formam aqui canais para a passagem de hidrogênios. E aí, uma vez que eles formam canais para a passagem de hidrogênio, o hidrogênio, quando passa pelas tiroxinas, a gente tem a liberação de energia na forma de calor. E essa energia na forma de calor serve para estimular a atividade enzimática. Lembra lá que quanto mais a gente aumenta a temperatura, maior é a atividade das enzimas. Como as enzimas elas catalisam reações, então todas as reações metabólicas a nível celular, elas ficam mais rápido. Então aqui você consegue converter a partir desses hormônios energia cinética, que é a passagem dos prótons H+, que a gente sabe que eles são liberados, né, ao longo da respiração celular, e aí você converte energia cinética em energia térmica, o efeito chamado de Joule, certo? E aí, nesse caso, você vai ter que aquece um pouquinho a temperatura dentro da nossa célula, portanto, a enzima de duplicação do DNA funciona mais rápido, enzima, por exemplo, de lisossomo, enzima de ativação de membrana plasmática, então você ajuda a garantir o funcionamento mais acelerado lá da nossa célula. Então, as tiroxinas, elas estimulam o metabolismo basal, certo? Agora, dependendo da quantidade de tiroxina que você apresentar, você pode ter aqui duas situações que a gente chama de hipotireoidismo, tá? Ou então você pode desenvolver o hipertireoidismo. Quando eu falo aqui primeiro sobre o hipotireoidismo, é quando você tem aqui, no caso, uma carência de tiroxina. E aí, uma vez que você tem uma carência de tiroxina, geralmente os casos de hipotireoidismo apresenta como causa disfunção hormonal da sua glândula hipófise. Se o TSH estimula a glândula tireoide, se a sua glândula hipófise não produzir muito TSH, a tireoide ela não vai ser tão estimulada assim. E aí, nesse caso, você pode ter uma diminuição metabólica dessa glândula, acarretando numa situação de diminuição hormonal. Só que, além da carência de TSH, pode ser também carência de iodo. Agora, gente, atualmente, é muito mais raro ser por carência de iodo, porque da década de 80 para cá, o sal da cozinha
de acordo com a lei nacional, ele é obrigatoriamente iodado, certo? Para evitar essas situações. Isso, que o bócio é uma das características do hipotireoidismo, tá? Então, nós temos aí, né, que o sal da cozinha, se você pegar lá no rótulo, tem lá sal iodado. É justamente para você evitar a carência desse nutriente. Então, atualmente, a maior parte dos casos é por problema na própria glândula hipófise. E aí você não estimula bem a glândula tireoide. Se você tem uma carência de tiroxina, tendo em vista que ela atua no metabolismo basal, né, você vai ter aqui, ó, uma redução da atividade metabólica. E aí, uma vez que você tem uma redução do metabolismo, o indivíduo ele apresenta como características sonolência, certo? Ele pode apresentar aqui no caso, né, além disso, a presença do acúmulo de peso, certo? O aumento de peso é muito comum em situações de hipotireoidismo, porque se você não está estimulando o metabolismo basal, devido à carência dessas substâncias aqui na sua mitocôndria, sua célula vai quebrar menos matéria orgânica. Se sua célula quebra menos matéria orgânica, você estoca mais matéria do que você consome. Então, por isso, né, que o indivíduo ele tem essa tendência a aumentar o peso, certo? Além do aumento de peso, esse indivíduo ele vai apresentar fadiga, certo? Ele pode apresentar aqui apatia, né, que é um tipo de fraqueza. Tudo isso porque, por mais que ele tenha as reservas, ele não está utilizando muito essas reservas para a produção de energia. E aí, nesse caso, você diminui a atividade das células, principalmente as células que são musculares. Agora, se isso aqui acontece durante a infância, o indivíduo ele pode desenvolver o que eu chamo aqui de cretinismo, tá? E aí o cretinismo nada mais é do que o retardo do desenvolvimento. E aí quando a gente fala sobre o retardo do desenvolvimento, é porque aqui pode atrapalhar a construção muscular, pode atrapalhar o processo de ossificação, processo de desenvolvimento, né, de órgãos, justamente porque está faltando energia para as funções básicas. Então, aqui durante a infância, o cretinismo ele pode ser bem acentuado. E em casos mais graves, o indivíduo ele pode apresentar algum tipo de demência. Até porque os nervos eles também precisam de uma grande quantidade de energia para entrar em funcionamento. E na infância, que é a fase que a gente forma o sistema cognitivo, a carência desse nutriente pode afetar também o desenvolvimento do sistema nervoso, certo? Se por acaso a causa do hipotireoidismo for relacionado à carência de iodo, o indivíduo pode apresentar aqui o que eu chamo de bócio endêmico, tá? Então, aqui, gente, o bócio endêmico nada mais é do que o crescimento, tá, da glândula tireoide. E aí esse crescimento da glândula tireoide serve para captar mais iodo, certo? Então aí você vai ter que sua glândula ela cresce e aí no que ela cresce, né, ela fica muito maior aqui nessa região, numa tentativa de captar mais sais minerais da corrente sanguínea. Então, o bócio endêmico é uma alteração física que a gente encontra na glândula, que é decorrente do hipotireoidismo. Agora, essa característica ela só aparece quando, de fato, a causa é a carência de iodo. Se for pela carência de TSH, o bócio endêmico ele não vai se desenvolver, certo? Então, o hipotireoidismo, de maneira reduzida, é uma diminuição da atividade metabólica. E aí, se você interfere no metabolismo da respiração, você acaba interferindo em todas as células de todos os tecidos, certo? Agora, por outro lado, a gente tem aqui uma situação que é chamada de hipertireoidismo, tá? E aí, quando eu falo sobre o hipertireoidismo,
Nós temos aqui que é quando o indivíduo ele produz tiroxina demais. Então, se ele produz tiroxina demais, né? Aqui a gente vai ter que é tudo o contrário, tá? Então, você tem, ó, um excesso de tiroxina, certo? Esse excesso de tiroxina pode apresentar como causa, primeiro, o excesso de TSH, que é o hormônio da tireoide, chamado de tireoide eutrófico, é o hormônio que estimula a glândula. Então, se sua hipófise produz muito TSH, sua glândula tireoide ela está sendo constantemente estimulada. E aí, nesse caso, você vai produzir tiroxina demais. Ou então, a gente pode ter também a formação de tumores na glândula tireoide. E aí, quando eu falo sobre formação de tumor na glândula tireoide, esses tumores, eles vão formar aqui o que eu chamo de bócio exoftálmico, tá? E aí, nesse caso, né, esse bócio exoftálmico, nós temos que a glândula, ela cresce por conta do desenvolvimento de tumor. Lembra lá que tumor é quando uma célula com erro no material genético, ela se divide em excesso. É uma célula pré-cancerosa. E aí, quanto mais essas células vão se multiplicando, maior vai ficando o tamanho da glândula tireoide. E aí, nesse caso, obviamente, maior vai ser a produção dos hormônios, certo? E aí, esses tumores na glândula tireoide é o que a gente chama de cisto ou de nódulo, né? Eita, fulano de tal foi no endócrino e está com cisto na tireoide. Pronto, o cisto é a formação de um tumor. Só que é um tumor benigno. É um tumor que não invade outros tecidos. Ele cresce de maneira concentrada. Se o crescimento ele for lento e ele não acarretar nenhum nervo, ele não prejudicar nenhum vaso sanguíneo, às vezes não precisa nem mexer nesse cisto. Agora, se por acaso o cisto ele crescer demais, né? Aí, às vezes, é interessante você remover ele cirurgicamente, tá certo? Agora, quanto à produção do excesso de tiroxina, existem medicações que podem inibir a produção do hormônio, mesmo o indivíduo tendo um tumor lá na glândula tireoide, né? Então, aí também vai muito da questão do cuidado. Agora, uma vez que ele tem a presença, né, do hipertireoidismo, a gente tem aqui, ó, um aumento, certo? Do metabolismo. E aí, com esse aumento do metabolismo, o indivíduo ele vai apresentar aqui, ó, primeiro, agitação, certo? Uma vez que ele tem agitação, é porque ele quebra matéria orgânica demais. Se ele quebra matéria orgânica demais, ele está sempre produzindo muita energia. E aí, uma vez que ele produz muita energia, isso aqui também pode interferir no sono. O indivíduo ele pode apresentar insônia, ele pode desenvolver crises de ansiedade por conta disso, certo? Esse indivíduo, ele vai apresentar uma tendência a ter perda de peso, certo? A gente tem aqui também um aumento da temperatura corporal. A temperatura normal do indivíduo pode ser em torno aí dos 38 graus. Isso é porque você está estimulando a produção de calor, certo? Pela sua mitocôndria. Então, veja que aqui você acelera tudo, certo? E aí o indivíduo ele fica com todas as reações de maneira mais agitada, de maneira mais aumentada, mais excessiva. O que pode contribuir também para você afetar outras coisas, certo? Nem toda ansiedade ela é causada por hipertireoidismo, né? A ansiedade ela pode ser determinada por outros problemas, certo? Mas se você também aumenta a atividade dos nervos, obviamente você estimula um aumento da transmissão do impulso nervoso, o que faz com que você fique mais ansioso, né? A ansiedade é uma agitação dos nervos, certo? O indivíduo ele tem perda de peso por quê? Mesmo que ele consuma muito alimento, se ele tem muita tiroxina, ele estimula muita degradação de matéria orgânica, certo? E aí é aquele caso, né, que fulano come e não engorda, né? Às vezes fulano tem hipertireoidismo, certo? Então nós temos aqui, né, essas alterações. Uma outra alteração bem atípica
né, que a gente pode encontrar aqui a exoftalmia. Exoftalmia é porque esse indivíduo ele pode apresentar uma deposição de tecido adiposo atrás do globo ocular. E aí, nesse caso, o globo ocular ele pode ficar com uma protuberância, ele pode ficar deslocado um pouquinho mais para frente, certo? Então, né, a exoftalmia é por conta dessas alterações, né, de matéria orgânica, tá? Então, está aí descrito para vocês, né, o estudo das tiroxinas. Além da tiroxina, a nossa glândula tireoide, ela é capaz de produzir um outro hormônio. Esse outro hormônio, ele vai interferir lá no processo de ossificação, no processo de formação do tecido ósseo. E aí esse hormônio, a gente vai chamar aqui de calcitonina, tá? E aí quando eu falo aqui para você sobre a calcitonina, é um hormônio que mexe na taxa de cálcio no nosso sangue. Ele mexe na taxa de cálcio porque ele estimula uma célula lá no tecido ósseo a produzir a matriz óssea. Gente, a célula que produz o tecido ósseo, osteoclasto ou blasto? Blasto, né? Então nós temos aqui que a calcitonina, ela estimula, tá, os osteoblastos, tá? Aqui, ó, na síntese da matriz óssea. E aí, uma vez que você tem a síntese da matriz óssea, não esqueça que lá dentro de tecido, né, a matriz significa o conteúdo, o material que fica entre uma célula e outra. E aí, a matriz óssea, a gente sabe que ela tem colágeno, mas ela é formada principalmente por sais minerais. Dentre todos os sais minerais que a gente encontra na matriz óssea, o principal deles é o cálcio, certo? E aí é justamente o cálcio que é recolhido do sangue e que você manda para produzir a matriz óssea. Se você pega esse cálcio e coloca na matriz óssea, nós temos aqui que esse hormônio estimula calcificação. Se ele estimula a calcificação, é porque você está diminuindo o teor de cálcio no sangue. Portanto, ele tem um efeito hipocalcemiante, certo? E aí esse efeito hipocalcemiante é porque, veja bem, calcemia é a taxa de cálcio no sangue. E aí você está diminuindo essa taxa. Por quê? Você está transferindo o cálcio do sangue para dentro do osso. E aí você está formando o osso, tá certo? Então a calcitonina, ela vai apresentar essa função. O mesmo TSH que estimula a tireoide a produzir tiroxina, ele também estimula a tireoide a produzir a calcitonina. Então, de maneira indireta, a glândula hipófise também estimula a formação do nosso esqueleto, certo? Outro hormônio aqui que nós temos de maneira antagônica, né, já saindo da glândula tireoide, é em relação às glândulas paratireoides, certo? As glândulas paratireoides são glândulas bem pequenininhas que ficam anexas à tireoide. E aí essas glândulas, elas produzem aqui o hormônio PTH, chamado ainda de paratormônio, certo? E aí quando eu falo aqui para você sobre o PTH ou paratormônio, ele tem uma função antagônica à calcitonina. Quando eu falo que a função é antagônica, é porque ele faz o contrário. Enquanto a calcitonina estimula o cálcio do sangue parar no osso, gente, o PTH estimula que o cálcio do osso venha parar no sangue. E isso acontece porque ele estimula aquela outra célula, tá? Então nós temos aqui, ó, que o PTH, né, ele estimula aqui, ó, os osteoclastos, certo? Na reabsorção da matriz óssea. E aí, quando eu falo sobre reabsorver a matriz óssea, é você remover os sais que compõem
a matriz do tecido ósseo, certo? Então, à medida que você vai removendo o cálcio que estava formando o osso, nós temos que esse cálcio ele sai do osso, ele perde a função estrutural e ele acaba caindo no sangue. Uma vez que ele cai no sangue, gente, você pode utilizar esse cálcio para outras funções. Lembra que o cálcio é o sal mineral que mais tem função no nosso corpo. Cálcio, primeiro, ele atua na formação de proteínas de canal, então ele pode aumentar a permeabilidade da membrana. O cálcio, ele entra na matriz de osso e dente, ele entra na contração muscular, coagulação sanguínea e também nas sinapses químicas lá dentro dos neurônios. Lembra que é o cálcio que faz com que o neurônio libere os neurotransmissores. Então, você tem aí um tipo de molécula que faz determinadas funções. Toda vida que o seu nível de cálcio no sangue está baixo e você não está se alimentando bem, o PTH vai estimular o osteoclasto e aí você vai usar o cálcio que até então estava armazenado no osso. Então, se você vai retirar o cálcio do osso, nós temos aqui que esse PTH ele vai garantir a descalcificação óssea, certo? E aí, uma vez que ele faz a descalcificação óssea, eu posso aqui afirmar que o PTH tem um efeito hipercalcemiante. O cálcio, ele saiu lá do seu osso, agora ele está no sangue. Então, eu aumentei a calcemia. Eu aumentei a taxa de cálcio no sangue. Então, essas duas células, elas precisam desses estímulos hormonais. Agora, geralmente, você produz mais matriz do que reabsorve, porque o osteoblasto, ele também é sensível a outros estímulos. Atividade física estimula o osteoblasto, porque a gente tensiona as extremidades do osso. Outros hormônios, como, por exemplo, testosterona, na mulher, o estrógeno, a progesterona, a vitamina A. Então, aqui existem vários estímulos para o osteoblasto. Agora, para o clasto, somente o PTH vai estimular. Por isso que, naturalmente, a gente produz mais matriz do que reabsorve, certo? Então, aqui a gente vai ter, né, os hormônios que interferem na nossa calcemia. Então, nós temos aqui, ó, a presença lá do cálcio encontrado no sangue, certo? E nós temos aqui a presença do cálcio encontrado lá no osso, certo? O osteoblasto, ele faz com que o cálcio do sangue venha parar no osso, e o osteoclasto, ele faz com que o cálcio do osso venha parar no sangue. Então, a gente tem aí hormônios que são de funções antagônicas, certo? Então, está aí descrito para vocês o efeito da calcitonina e também do PTH, certo? Agora, às vezes pode acontecer do indivíduo que tem hipertireoidismo, ele desenvolver osteoporose. O hipertireoidismo está associado a tumores na glândula tireoide. Se esse tumor ele passa a se desenvolver também nas paratireoides, até porque são glândulas que estão unidas entre si, aí você também pode ter uma secreção atípica de PTH. Se você aumentar o nível de PTH, a descalcificação ela vai ser mais intensa. E aí, se tu remove muito cálcio do osso, o osso ele pode ficar com lacunas. E aí, quando ele fica com lacunas, ele fica poroso, ele fica quebradiço, certo? Então, o indivíduo ele pode também desenvolver aí a osteoporose por conta disso, tá? Oi. Tem um quê? Sim. É, porque aqui nesse caso, você vai deixar de produzir a calcitonina, porque o TSH também estimula a produção dela, entendeu? Aí pode desencadear, só que assim, de maneira indireta, entendeu? Porque o estímulo maior do TSH é para a tiroxina, certo? Então tá aí descrito, né, as glândulas
paratireoides. Aqui de número 7, a gente tem o estudo do pâncreas. E aí, quando eu falo aqui sobre o pâncreas, né, a gente já estudou um pouco sobre essa glândula esse ano. E aí, para a gente revisar, o pâncreas, ele é considerado uma glândula mista, certo? Chamada ainda de anfícrina, certo? E aí, quando eu falo que o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina, é porque ele tem duas regiões. É uma glândula polarizada. Você tem a região exócrina e você tem a região endócrina ao mesmo tempo. Lembre-se que glândula exócrina é aquela que a secreção sai por meio do ducto secretor. Então, você direciona aquela secreção. Já a glândula endócrina não tem esse ducto. A secreção ela cai diretamente no sangue. Essas glândulas que a gente está trabalhando são todas endócrinas, porque glândula endócrina só produz hormônio, certo? Então, nós temos aqui as duas regiões. Nós temos a parte exócrina do pâncreas. A parte exócrina produz o suco pancreático, que é lançado diretamente no intestino, porque esse suco pancreático ele tem bicarbonato para neutralizar a acidez do alimento, e ele também contém as enzimas digestivas, como amilase, lipases, proteases e tudo mais. Só que a parte endócrina é a parte que faz a secreção na corrente sanguínea. E aí, na parte endócrina, a gente vai ter a produção dos hormônios, certo? E aí, veja bem, quando eu analiso aqui essa região endócrina, essa região ela é chamada de ilhotas pancreáticas, certo? Chamada antigamente, né, de ilhota de Langerhans, certo? E aí você vai ter que a secreção aqui das ilhotas pancreáticas cai diretamente na corrente sanguínea. E os hormônios que a ilhota é capaz de produzir, eles controlam a nossa glicemia. A glicemia é a taxa de glicose na corrente sanguínea. E aí, da mesma maneira que a gente viu aqui, dois hormônios que são antagônicos para a taxa de cálcio, a gente tem também dois que são antagônicos para a taxa de glicose, que são insulina e glucagon. Então, você tem um que aumenta o nível de glicose, ou seja, ele é hiperglicemiante, e tem outro que diminui a taxa de glicose. Ele é hipoglicemiante. Então, esses dois hormônios, eles vão depender dessa glândula para serem produzidos. Então, nós temos aqui, a formação lá do nosso pâncreas, tá? Aqui a gente tem a primeira porção do intestino delgado, chamado de duodeno, certo? E aí você tem a presença de uma glândula anexa, né, que corresponde à glândula pancreática, certo? Quando a gente fala aqui sobre essa glândula, né, você vai ter células com capacidade de secreção. Só que as células que fazem aqui, a secreção para o duodeno, veja que aqui eu tenho um ducto, eu tenho um ácino. E aí você vai ter aqui a produção do suco pancreático. E aí esse suco pancreático, ele se mistura ao alimento, para você conseguir garantir a digestão. Agora, já do outro lado, nós temos que a glândula, ela está associada aos vasos sanguíneos. E aí, uma vez que a glândula está associada aos vasos sanguíneos, desse outro lado, você vai liberar os hormônios diretamente no sangue. Então, essa é a parte endócrina, que a gente chama de ilhota pancreática. Só que nessa parte endócrina, a gente conta com a presença de dois tipos celulares, tá? Nós temos aqui, a presença das células alfa, que produz o hormônio glucagon, tá? E nós temos a presença das células beta, que produz o hormônio insulina. E aí esses hormônios, eles caem no sangue, certo? Esses hormônios, eles são proteínas. E aí, uma vez que eles são proteínas, essas células apresentam o retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido.
Porque lembre-se que o ribossomo dessa organela atua produzindo proteínas que vão sair de dentro dessas células. E aí, para você não esquecer disso aqui, né? Ó o bizu, né? Chamado aqui de Gabi, certo? Então, glucagon, célula, né? Alfa, e insulina, célula beta, certo? E aí, nesse caso, a gente vai agora analisar as ações desses dois hormônios. O primeiro hormônio aqui que nós temos, né, vai ser chamado de glucagon, tá? E aí, quando a gente fala sobre o hormônio glucagon, né, nós temos aqui que esse hormônio, ele estimula, tá, a glicogenólise, tá? Então tá aqui, ó, glicogenólise hepática, certo? A glicogenólise hepática, você vai ter que nada mais é do que a quebra da molécula de glicogênio. E aí o glicogênio, lembra que é o nosso carboidrato de reserva. O excesso de glicose no sangue, a gente estoca na fonte de glicogênio em dois locais, no fígado e nos músculos esqueléticos. Só que quando tu estoca glicogênio no músculo esquelético, só o músculo utiliza aquela glicose. Já no caso do fígado, é o glicogênio que é de todo mundo. Porque se você passar muito tempo sem se alimentar, seu pâncreas produz o glucagon e aí você tem um estímulo para quebrar esse glicogênio. E aí essas glicoses, elas acabam caindo na corrente sanguínea e aí você vai utilizar esse carboidrato, certo? Então aqui quando você está num período de jejum, certo? Ou seja, você está com um nível de glicose muito baixo, aí você vai ter aqui a produção do glucagon, tá? Uma vez que você tem a produção do glucagon, esse hormônio, ele vai cair na corrente sanguínea, e aí quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai se ligar com as células hepáticas, certo? A célula hepática, a gente vai chamar de hepatócito. Lá dentro do hepatócito, a gente tem a presença do glicogênio. E aí não esqueça, o glicogênio é o polímero de glicose. Tem moléculas de glicogênio que podem ter 14 mil unidades de glicose. Tem moléculas de glicogênio que podem ter 31 mil unidades de glicose. E aí toda aquela glicose você não está utilizando. É o seu estoque, é a sua reserva. Por isso que é um polissacarídeo de reserva. A reserva é para isso, né? E aí quando você passa muito tempo sem se alimentar, o pâncreas ele vai produzir esse hormônio, certo? Aqui a gente tem que o glucagon, né? Ele vai se ligar com receptores a nível aí de hepatócito. E aí, quando esse glucagon ele se liga com o receptor, ele ativa enzimas, e essas enzimas, elas quebram glicogênio hepático em glicose. E aí você está quebrando polissacarídeo em monossacarídeo. Uma vez que você fez essa quebra, aqui ainda é dentro do citoplasma. Graças à presença de uma enzima chamada de G6-fosfatase, ou seja, glicose 6-fosfatase, aí essa glicose que estava dentro do hepatócito, ela cai no sangue. E aí uma vez que essa glicose ela cai no sangue, agora você vai utilizar essa glicose para respiração celular. Então, glicogenólise, gente, o que significa lise? Quebra, né? Então, é para você quebrar o glicogênio. E aí, se essa glicose, ela cai no seu sangue, então você está aumentando a glicemia, certo? Portanto, nós temos aqui que o glucagon, ele vai apresentar um efeito hiperglicemiante, tá? Então, o efeito hiperglicemiante é uma característica desse hormônio. Então, gente, é por isso que mesmo você estando em jejum, você tem oscilações da sua glicemia, da sua taxa de glicose, porque você consegue utilizar
aqui as suas reservas. Lá dentro do músculo esquelético, você quebra o glicogênio. Só que lá dentro do músculo não tem essa enzima G6-fosfatase. Então a glicose fica só no citoplasma do músculo. Somente ele utiliza. Não interfere na glicemia. Já o do fígado é de todo mundo. Uma vez que essa glicose caiu no sangue, aí você vai distribuir para as suas células, certo? Então é aquela situação. Às vezes, né, a gente está com tanta fome, e aí esquece que está com fome. Quando você esquece que está com fome, é porque o glucagon ele já fez essa função, tá certo? Porque, gente, é o sistema nervoso que estimula o pâncreas a liberar os hormônios. E aí, nesse caso, quando o glucagon ele é liberado, você tem novamente a taxa de glicose alta. Então, para o seu sistema nervoso, a fome ela foi cessada, tá certo? Então, o nosso glicogênio, né, ele vai apresentar esse efeito, tá? Então, gente, período de jejum, não esqueça, né? É período que você está sem se alimentar, tá certo? Inclusive, o glucagon, ele também age durante o nosso sono, tá? Não é somente durante o dia. Quando você dorme, você também está em um jejum. Se você passa 8, 9 horas dormindo, é 8, 9 horas sem se alimentar. Então, você vai começar a mexer aqui na sua reserva, certo? Agora, se você tiver um nível de glicogênio no fígado acima do normal, é quando no outro dia você consegue passar a manhã de boa sem comer nada, certo? Agora, se você tem o seu corpo que naturalmente estoca pouco glicogênio, é quando você acorda morrendo de fome, né? Porque você utilizou a reserva, né, durante a noite, certo? Então tá aí o nosso primeiro hormônio do pâncreas. Segundo hormônio aqui que nós temos é a insulina, tá? E aí quando eu falo para vocês sobre a insulina, ela é produzida pela célula beta, e aqui no caso, a insulina, ela estimula, aqui ó, a entrada de glicose, certo? E também a entrada de aminoácidos para dentro das células. Aqui, ó. A entrada de glicose e aminoácidos para o meio intracelular, certo? E aí, quando eu falo que ela estimula a entrada dessas substâncias, é porque a insulina, ela ativa proteínas de canal dentro das células. E aí, nesse caso, somente com essa proteína de canal ativada que você consegue transferir glicose e o aminoácido. Então, nós temos aqui, ó, a presença lá da sua célula, tá? Aí a sua célula, ela tem um receptor, tá? Quando você se alimenta, você tem lá as moléculas de glicose. E aí, nesse caso, essa molécula de glicose, somente na presença da insulina, é que consegue ser transferida aqui por esses receptores. E aí você consegue aproveitar de fato, né, o seu monossacarídeo. Então veja que aqui eu estou pegando a glicose do sangue e eu estou transferindo para dentro das células. Então a insulina é um hormônio que é um mediador, né? É um hormônio que pega o monossacarídeo e leva diretamente à proteína de canal, ativando ela. Então você tem um aumento da permeabilidade para a glicose, para aminoácido, através do hormônio insulina. Uma vez que você está estimulando aqui a glicose para dentro da célula, então a insulina ela vai apresentar um efeito hipoglicemiante, certo? E aí esse efeito hipoglicemiante é porque você está reduzindo a glicose no sangue. Porque a partir desse momento, essa glicose está chegando aqui no citoplasma. E aí, quando ela chega no citoplasma, aí você tem a glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular, que é quando a gente quebra glicose em ácido pirúvico, certo? Então, aqui a gente vai ter dois hormônios com efeitos antagônicos. Por isso que, quando você se alimenta, a taxa normal da nossa glicemia é de 80 até 110
né, miligramas de glicose no sangue, tá? É o normal. Só que quando você se alimenta de 110, que é o limite, vai para 130, 140, 150. Depende muito da quantidade de carboidrato no seu alimento. Só que com o passar do tempo, essa taxa ela vai reduzindo, porque a insulina vai fazendo a transferência dessa glicose para você utilizar. Agora, dependendo da quantidade de glicose que você tenha presente no sangue, a insulina ela pode estimular dois efeitos, certo? Nós temos aqui que, além de induzir a entrada de glicose e aminoácido, né, a insulina ela estimula gliconeogênese, certo? E também ela estimula o que eu chamo aqui de lipogênese, tá? Então, nós temos aqui, né, dois procedimentos que são, né, garantidos aí pela insulina. Quando eu falo sobre gliconeogênese, nós temos aqui que nada mais é do que a síntese de glicogênio, certo? Então, boa parte aí da sua molécula de glicose vai parar no fígado. E aí, quando entra lá no fígado, a insulina ativa enzimas que faz com que as moléculas de glicose façam ligações glicosídicas. E aí você consegue produzir o seu carboidrato de reserva, que é o glicogênio. Então, glicogenólise é a quebra. Gliconeogênese, gênesis significa formação. Então, é a construção do glicogênio. Agora, além da gente ter a síntese do glicogênio, a gente tem um processo de lipogênese. E aí, quando eu falo aqui sobre a lipogênese, nada mais é do que a síntese de lipídio,